Uma boa noite a todos. E antes de iniciarmos a sessão, eu convido o senhor Henrique Coelho, que discursará durante 15 minutos sobre a importância do projeto de lei que institui parâmetros municipais para a tolerância no excesso de peso de caminhões, conforme o requerimento do vereador Adriano Ramos, aprovado em plenário na sessão passada. Boa noite, presidente, demais vereadores. O projeto de lei, ele é impactante quando ele diz no aumento da tolerância de peso. Na realidade, esse aumento da tolerância de peso, ele requer uma diferença que hoje está prendendo o caminhão nas balanças do porto. Quer dizer, o porto tem uma limitação e essa limitação é que está fazendo voltar o caminhão por 10 quilos, por 15 quilos, por 5 quilos, que é o rigor da lei que está sendo usado nos portos. Essa volta do caminhão, ela requer uma fila, no caso o trânsito é mais engarrafado, ela requer mais o navio parado no cais, ela não evolui numa produção que necessita. Esse reajuste que ele vai ter, ele não vai ser repassado para cima do caminhão. O caminhão vai operar no mesmo peso. Acima vai ter uma folga para o porto poder liberar o caminhão com 10, 20, 50 quilos, para não voltar o caminhão de ré na balança e fazer todo o trânsito que tem que haver. Isso, para você ter uma ideia, esse projeto ele dá um impacto de em torno de 8% na produção atual que nós temos hoje dentro do porto. A produção de fertilizante hoje é em média de 600 mil toneladas por mês, e ela tem um impacto de 5% a 8% nessa diferença. Eu não vou tomar os 15 minutos, porque basicamente é isso. Ela não vai ter um excesso de carga. Se for dizer, os caminhões vão trabalhar com mais peso nas ruas de Paranaguá, não é isso que acontece. Os caminhões vão trabalhar no mesmo peso que hoje estão liberados para fazer. Essa lei só vai dar uma folga para que não haja aquela volta do caminhão na balança para entrar no porto de 10, 15, 50 quilos. É só essa posição. E vai agregar, facilitar mais trabalhar Paranaguá dentro da lei ainda, dentro do transporte. Presidente, boa noite. Boa noite, Henrique, Atena. presidente da Copaduba, é um prazer tê-lo aqui hoje nessa Casa de Leis. Obrigado. Qual é o prejuízo que isso está trazendo para os cooperados, para a cooperativa, para a cidade, quando o caminhão ele tem que retornar, né, para a fila, porque não pode descarregar, porque passa 5, 10 quilos da sua tonelagem? O prejuízo... ou até, desculpe só, quando o caminhão vai ser carregado, até um associado de vocês comentou que não tem como você no visual poder saber quando ele chegou no limite, né? Então está saindo com menos peso ainda. Isso confere? O prejuízo acontece porque para o porto não exceder o limite de peso que é estipulado pela lei de trânsito, ele comete outra infração, que o caminhão ele só pode andar para trás na manobra. Ele não pode andar 5, 10, 15 metros para andar de ré. É proibida a legislação, até para os outros carros, para o caminhão é pior, que ele não pode andar de ré. É contra a lei de trânsito. Ele pode voltar simplesmente para fazer uma lobra, estacionar em algum lugar. E nesse momento, ele é obrigado a andar 200 metros para sair da balança, que a balança é alta. Tem ocasionado vários acidentes de caminhão que não segura o freio para estar carregado e a balança está lisa. E ele perde de 1 a 2, 3 viagens por período, no caso. Nossa. Então, é uma produção que ele fica preso. A partir do momento que ele fica preso, ele fica esperando os outros também acertarem o peso. E quando são liberados 5 caminhões de vez, uma vez só. Então, esses 10 caminhões eles vão para um lugar só.
que é o descargo. Vou dar um exemplo, o armazém do Rocha, por exemplo. Eles vão os 10 caminhões. O Rocha não tem a demanda para descarregar esses 10 caminhões ao mesmo tempo. Aí fica o caminhão na rua, fica o trânsito parado, fica toda aquela embromo que a gente está acostumado a ver e estamos lutando contra isso, né? Isso pega uma gama de macro-problema que pode resolver ainda, facilitar mais ainda. Porque hoje o caminhão, ele sai, descarrega, volta, sai. E esse problema, então, acumula caminhão. E onde acumula, aí vai aquele acúmulo de caminhão para descarga. Obrigado. Mais alguma coisa? Saudar a tua presença aqui, Henrique. Obrigado, Mariano. E aqui na casa nós temos uma comissão de assuntos portuários, qual eu sou o presidente, membros é o Elton e o Valdir Leite, e o Adriano Ramos está encaminhado bem esse assunto. Nós sabemos, de forma muito rápida, o vereador Adriano me explicou ali nos bastidores, a gente sabe que realmente todo o prejuízo que isso causa, né, um pequeno excesso, e eu acredito que terá o apoio da Câmara, logicamente tem que ser baseado em lei federal, isso não pode... Sim. No nosso entendimento, não pode ser uma lei única e exclusivamente federal, porque trânsito não se propõe, né? Exato, perfeitamente. A pergunta que fica no ar, o que tem sido feito, porque você que está no dia a dia convivendo ali na atividade portuária, o caminhão, ele para carregar. Como que é feito, se existe algum trabalho no sentido de diminuir esse excesso, para que não cause a volta da fila? Porque a minha preocupação é nós aprovarmos aqui, é válido, porém, 5% acima da permitida, certo? Não vai acontecer de que vão passar os 5% também futuramente? Não, é esse o trabalho que a gente vem sendo feito. Porque todo caminhão ele tem uma limitação. Vou dar um exemplo, ele tem a limitação de 15. E hoje, para não errar, ele está trabalhando com 12. Então, ele tem um prejuízo maior. Então, o que ele vai fazer? Se ele trabalha com 15, ele vai poder trabalhar com 15,100, 15,50, porque ele não tem aquela margem de acerto, que é tudo no olho, né? Então, o arrumador não tem aquela margem de acerto de colocar a carga exata no caminhão. Hoje, eles têm o acerto que possa acontecer, entendeu? Mas a gente vai limitar essa, por mais que dê 5%, mas em acordo com o Porto, a gente vai limitar no máximo 3%, que é aquela diferençazinha que está dando a volta para o caminhão. Mas não usar isso como regra. Hoje é no olhômetro, certo? Hoje é no olhômetro, é. Tá, e os 5% é em cima dos 15 ou em cima dos 12 que vocês vão trabalhar? Dentro do peso legal do caminhão. Se ele carrega 15, é sobre o peso que ele carrega legal hoje mesmo. O que é autorizado pelo Detran ele carrega sobre aquela tonelagem. Tem caminhão de 30, tem caminhão de 25, de 15, de 12. Então é sobre aquele sobrepeso. Então hoje o caminhão, se ele leva 25 ou 15, ele não pode sair, nem 15 eles não estão deixando. Então dão aquela margem errada e hoje eles estão conseguindo, mas só que está extrapolando 10 quilos, 20 quilos, já conseguiram manter um padrão melhor. Mas ainda esses 10, 20 que passam, está fazendo o caminhão voltar. E aí, com uma lei municipal, você comunica a APA. Sim. Que terá essa possibilidade de 5% a mais. Eles vão usar também o jurídico deles, acertando, e eles vão fazer essa margem de não usar. O acerto que a gente tem é de não usar os 5% como regra, entendeu? Usar como excedente de caminhão. Lógico, se passar 1 tonelada a mais, ele vai ter que voltar. Se aprovada aqui na casa, aí você acha que você, com a tua experiência, você tem feito um trabalho aí nas reuniões que a gente participa, você tem contribuído de forma positiva, você acha que, aprovada a lei, uma ordem de serviço da APA resolve? Sim, ela baseada na condição legal, ela trabalha tudo em norma da APA, né? Sem problema nenhum. Vai facilitar muito a produção da APA. O que a gente fala hoje em dia não é o prejuízo de segurar o caminhão, mas o prejuízo de segurar o navio, entendeu? Quanto menos tempo o navio tiver nos nossos mares, no nosso costado, é melhor, porque eles jogam detrito, eles jogam lixo, eles jogam todas as condições humanas e desumanas, eles jogam no nosso mar. Então, quanto menos tempo de segurar esse navio no nosso agora, com a condição do ebola, também pode dar um seguro maior. Então, quanto menos tempo a gente tiver o navio no costado, dentro do nossa baía, é melhor, que ele entre, descarregue e vá embora. Além do prejuízo que possa causar. Produtividade, né? Também, né? Produtividade. Bom para o porto. Ganha o município, ganha o porto, porque
No ano passado, nós tínhamos 53 empresas de fertilizante. E com o volume que a gente conseguiu acertar, que a gente está fazendo aí uma descarga de 600 mil mês, né, que nós fazíamos 300, 400, então a gente conseguiu, junto com o Porto, vários ajustes, e um desses ajustes principal. Novas empresas estão se instalando em Paranaguá. Mais 7 empresas. Então, eu cheguei até atrasado, porque eu recebi a visita de 3 empresas que querem se instalar em Paranaguá, por causa da movimentação e a facilidade que gera a descarga. Então, é mais emprego, mais ISS, mais imposto, mais tudo que pode ocorrer. Eu estou satisfeito, presidente. A minha pergunta é, a título mais de curiosidade, há quanto tempo vocês enfrentam esse problema? Quer ver, ó, porque Paranaguá ela tinha uma movimentação que não era tão ligada à legislação, corria vamos dizer assim, a vista grossa. Com a instalação das empresas internacionais, elas trabalham dentro do rigor da lei. Então, com a implantação das empresas internacionais, elas passaram a exigir qualificação de caminhão, qualificação de implemento agrícola, que a gente chama caçamba, no caso até a qualificação do produto e o cumprimento da lei que eles têm um padrão de qualidade muito rígido. Um ano e meio, mais ou menos? Não. Menos? Não mais. Questão de 4, 5 anos. Então, o motivo da minha pergunta é justamente para parabenizar essa ação de vocês em procurar essa Casa de Leis, em procurar os vereadores da cidade, que sirva como um exemplo, justamente por isso parabéns a vocês, que sirva como um exemplo para para todos os munícipes de Paranaguá, todos aqueles que precisam resolver algum problema, que seja da alçada do Legislativo, que nós estamos todos aqui apostos para poder atender. Por exemplo, se tivesse já procurado, discutido, trazido esse assunto tão importante e relevante para a economia do município, também para a cooperativa, ou seja, para todos, trazido há muito mais tempo para essa Casa de Leis, nós já teríamos, sem dúvida nenhuma, de acordo com o esforço de todos nós aqui, também do Executivo, minimizado esses problemas. Então, parabenizo o trabalho de vocês e que sirva de exemplo para toda a sociedade. Tragam os problemas que justamente, se for da nossa alçada, vai ser debatido, vai ser discutido e vai ter a nossa produção. Na realidade, esse projeto foi até foi sem querer, que a gente vendo uma reportagem em Curitiba, onde eles têm uns caminhões que fazem a construção civil, a parte de construção civil, onde certos caminhões não puderam transitar, que estavam em área fora do município, e porque o município tinha dado essa lei. E conversando com o Adriano, ele correu atrás, foi ver, e realmente tem essa margem que dá para fazer. E realmente aqui é a Casa de Leis para a gente poder trabalhar dentro da maior legalidade possível e prestar o melhor serviço que a gente possa fazer, né? Estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, então, pessoal. Boa noite a todos. Declaro aberta a 56ª sessão ordinária do segundo período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Texto bíblico está em Isaías 54, 9. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança de minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de cada um de nós. Em discussão, ata do dia 19 de agosto de 2014, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Temos aqui um requerimento assinado pelo vereador Jaime da Saúde, de acordo com o Regimento Interno, requer ouvido e se aprovado pelo plenário que seja expedido o presente pedido de informações ao senhor Edgar Rossi, que é o presidente do Cislipa. As duas questões são as seguintes: qual tem sido a forma de contratação e remuneração dos profissionais de saúde através desse consórcio, uma vez que há notícia de que alguns desses têm sido contratados sem teste seletivo ou outro procedimento legalmente previsto.
Outro questionamento do vereador seria: quais os critérios para admissão, uma vez que há reclamações no sentido de tratamento desigual entre os profissionais aprovados e até mesmo de assédio moral? Esses são os questionamentos aqui no requerimento. Outro requerimento assinado pelo vereador Carlinhos da Ilha, de acordo com o regimento interno, requer a apreciação do plenário, voto de pesar à família do senhor Renan Miranda Jaminic, funcionário de administração dos portos de Paranaguá e Antonina, em virtude de seu falecimento na data de 5 de setembro deste ano. Resumo das indicações do dia do vereador Nagel ao prefeito municipal, que solicita a revitalização da quadra esportiva no anexo ao campo de Alexandra. Solicita extensão de rede de energia elétrica na rua Antônio Mioto, em Alexandra, extensão da rede elétrica na rua José das Dores Camargo, esquina com a travessa Tufi Borges, em Alexandra, estudos técnicos para a realização de Feira da Lua no Aeroparque, em frente ao material de construção JHC, no Jardim Guaraituba, realização da Feira da Lua em Alexandra, cobertura de ponto de ônibus em frente à Escola Municipal Edneia Marise Marques Garcia, no Jardim Samambaia, troca de lâmpada na rua Humberto Escremi, em frente à Lanchonete Rodrigues, na Vila Marinho, operação tapa-buracos na Rua das Rosas, no Conjunto Nilson Neves, operação tapa-buraco nas ruas José Marcelino Filho, no Conjunto Nilson Neves. O vereador Valdir Leite solicita ao prefeito municipal a criação de uma segunda faixa de pedestre na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. Operação tapa-buracos em toda a extensão da rua José Lourenço Pinto, na Ponta do Caju. Operação tapa-buracos em toda a sua extensão na rua Gerson Constantino, no bairro Ponta do Caju. E também o mesmo serviço em toda a extensão da rua dos Expedicionários. O vereador Jaime da Saúde solicita ao prefeito municipal um estacionamento preferencial para idosos e cadeirantes em torno do mercado do peixe, no aquário aqui. E quando houver mudanças de nome de ruas, que se tenha uma audiência pública com os moradores. O vereador Adeno Ramos solicita ao prefeito municipal recapeamento asfáltico do cruzamento da linha férrea da Roque Vernalha até o viaduto da mesma avenida. Solicita também atenção para a falta de lixeiras no centro de Paranaguá e nos bairros. O vereador Adalberto Araújo solicita ao prefeito municipal regularização da coleta de lixo, ampliação da rede coletora de esgotos e asfaltamento na extensão da rua Antônio Albano da Fonseca, na Vila Divinéia. Solicita também estudos visando evitar ao máximo as filas de espera nas unidades de saúde, especialmente durante a noite e madrugada, bem como destacar guardas civis municipais para a segurança dos munícipes nos horários mais críticos. A vereadora Sandra Neves solicita ao prefeito municipal calçamento e drenagem na rua 151, entre a rua 49 e a rua 28, no bairro 7 de Setembro, na Ilha dos Valadares. Solicita também calçamento e drenagem na rua 161, entre a rua 49 e 28, no bairro 7 de Setembro, na Ilha dos Valadares, extensão de rede elétrica de baixa tensão na rua 33, conjunto no bairro Canarim, próximo à Igreja Bela Vista, na Ilha dos Valadares. Senhor presidente, não há mais nenhuma indicação. Vossa Excelência pode colocar a apreciação do plenário em versão de pauta? Ok. Em votação, pedido do vereador Arnaldo Maranhão para inversão da pauta. Em votação. Painel. Não por esses dois de suplementação primeiro. Aprovado. Nós temos aqui dois pedidos de regime de urgência especial, que é a autorização para abertura de crédito especial. Vamos colocar os dois, o regime, tá? Um é o projeto de lei
4357, que dispõe sobre a autorização para abertura de decreto especial no valor de R$ 422.634,57 em diversos órgãos e dá outras providências. O outro é o 4358, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.088.249,87 em diversos órgãos e dá outras providências. Em discussão, regime de urgência especial? Em votação? Quem que pode ser? Ivan não tá, não. Vereador Adalberto, vereador Ivan. Aprovado. Aprovado o regime de urgência especial, suspenso os trabalhos por até 5 minutos para que as comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos possam exarar parecer conjunto. E no meio o vereador, com a ausência do vereador Edu, na Finanças, no meio o vereador Elton. E na Justiça e Redação Final, o vereador Márcio, eu no meio o vereador Ivan. Não, é.
parecer favorável das comissões, coloco os projetos de lei na pauta da presente sessão. Os dois projetos, tá? Em discussão? Em votação? Em discussão, vereador. É a mensagem 53, né, senhor As duas presidente? mensagens. As duas mensagens. As duas, 53 e 54. Bom, inicialmente, com relação à mensagem 53, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos muito boa noite. Esse projeto, ele pretende fazer uma suplementação de crédito no valor de 422 mil, e o chefe do Poder Executivo justifica pela necessidade da Secretaria de Recursos Humanos, Secretaria de Saúde e de Educação suprir as despesas referentes à folha de pagamento. E comenta aqui também na mensagem que o saldo remanescente da Administração Regional de Ilha-do-Mel seja transferido para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento e Secretaria do Governo Municipal. Pois bem, senhor presidente, primeiramente, lamentar que o Poder Executivo acabe encaminhando esse tipo de mensagem, senhor presidente, para suplementação de crédito ou para complementação de outras rubricas, para suprir despesas referentes à folha de pagamento. E por que lamentar, senhor presidente? Porque, com todo respeito, até o presente momento, a administração municipal não fez a sua lição de casa. Prometeu, por exemplo, para a categoria dos profissionais do magistério, lá em abril, que iria promover a dispensa, senhor presidente, de 20% dos cargos em comissão. Até fez a dispensa de alguns cargos inicialmente, mas depois não complementou e nem tampouco deu transparência, nem tampouco divulgou o impacto que isso representa, não abriu as contas como também havia se comprometido para demonstrar que não tem condição de fazer um pagamento ou dar uma reposição salarial mais digna para o servidor municipal, em especial também para a classe do magistério, para quem o senhor prefeito está devendo o piso nacional da categoria deste ano, o retroativo de períodos anteriores, está devendo também a elevação de nível, que seriam aquelas progressões funcionais, os aumentos de acordo com as qualificações de cada profissional do magistério, o próprio aumento, a reposição de 6%, que foi prometida ao estilo Casas Bahia, a prestação em 3 vezes, segundo me consta, só foi paga a primeira parcela de 2% e os outros 4% a classe ainda está por ver. Então, quando a administração municipal não faz a sua parte, não abre as suas contas, não fornece a transparência para que se confira e se confirme a inexistência de recursos para se pagar adequadamente o funcionalismo, a gente se decepciona, principalmente porque acredita na idoneidade do senhor prefeito, e até o momento nós estamos aguardando a questão da transparência, ele demonstrar que realmente não tem recursos, a questão dos cargos em comissão, que até hoje não veio a relação de cargos para casa, e a gente sabe que no portal da transparência aquela relação ela não é atualizada, não demonstrou que demitiu, que dispensou 20% dos cargos em comissão, e aí vem para casa um pedido de suplementação para fazer complementação, para poder pagar folha de pagamento. Então eu penso que, em vez de sacrificar outras secretarias, diminuir recursos, investimentos em outras secretarias, deveria gerir melhor o que se tem de recursos humanos, cortar na própria carne, mandar para casa, de repente, o excesso, porque a lei de responsabilidade fiscal diz que quando o cinto aperta, quando está ali no limite da lei para se investir ou para se gastar em recursos humanos, a primeira providência é dispensar os cargos em comissão em 20% pelo menos. E isso, infelizmente, o prefeito não fez, nem demonstrou que fez. Então, eu me penitencio, né, até compreendo essa situação, mas eu vou me abster de votar. Não é votar contra o funcionalismo, em hipótese alguma, até porque tenho defendido aqui o servidor público, o pagamento digno, porque são merecedores, estão carregando o piano na administração municipal,
em detrimento de alguns fantasmas, inclusive, que temos também denunciado aqui na casa. Então, eu penso que tem que valorizar o servidor público fazendo a lição de casa. Manda para casa, prefeito. Manda embora 20% dos cargos em comissão. O senhor vai recuperar o prestígio que sempre teve comigo, senhor prefeito. Então, é nesse sentido, senhor presidente, que eu vou me abster desta votação, embora compreenda a necessidade. Obrigado, senhor presidente. Em discussão ainda. Presidente, vereadores, imprensa, todos nós sabemos que quando se vota na Câmara um orçamento municipal, e existem as verbas que são concretizadas, realizadas, e existem aquelas que foram planejadas, mas não houve a concretização. Todos nós sabemos disso. É um orçamento municipal, feito em cima de números, feito em cima de convênios estadual, federal, feito em cima da receita arrecadada. E lamentavelmente, alguns recursos não foram concretizados. Todos nós sabemos que até hoje, e já se vai aí 1 ano e 2 meses na administração do prefeito Edson, o município ainda não tem todas as certidões negativas de débito. Quando não se tem certidão negativa de débito, não se pode firmar convênios com o governo estadual nem federal. A dificuldade é grande. Ações estão sendo realizadas dentro da administração municipal, todos nós conhecemos, todos nós sabemos. Foram sim feitas algumas exonerações, precisam ser feitas mais exonerações e nesse mês serão feitas. O prefeito tem a vontade muito grande, nós todos aqui temos, de ajustar as pendências com o magistério municipal, com a área de saúde também, que o vereador Jaime sabe bem o que eu estou falando, mas lamentavelmente não tem caixa. Conversando com o prefeito, né, não está descartada uma possibilidade de uma reforma administrativa já, para o próximo ano já. Corte de algumas secretarias, porque a receita não está se concretizando. Apesar dos valores do ISS terem aumentado mês a mês, e mesmo assim não supre as despesas. Então é complicado quando você pega uma administração que deixou um rombo gigante sem a CND. Nenhum município, principalmente um município como Porto de Paranaguá, não sobrevive sem repasse do governo federal e estadual. Não sobrevive, não tem condições. Então agora, ações estão sendo feitas, o prefeito conta com o prestígio dessa casa sim, tem o apoio dessa casa incondicional, porque acreditamos que para o próximo ano poderemos sair, já estamos começando a dar os primeiros passos, e eu acredito muito ainda que Paranaguá pode avançar bastante com essa administração e com o apoio da Câmara de Vereadores. Mês que vem chega para essa casa um refis. O que é um refis? É um refinanciamento para as pessoas que estão devendo para a prefeitura, seja IPTU, seja ISS, seja qualquer tributo, qualquer taxa municipal. Para que eu refiz? Para que as pessoas não paguem juros e multas e paguem a sua dívida, para com isso a arrecadação possa aumentar. Então, a suplementação, as dotações orçamentárias, o crédito especial é possível fazer e se faz quando é necessário. Que bom se não viessem mensagens como essa para casa, que bom seria administrar uma prefeitura superavitária. Não, hoje nós temos uma prefeitura deficitária, com uma folha de pagamento comprometida. Eu sou servidor público municipal, assim como é a Sandra Neves, o Márcio Costa e o Júnior Leite. Nem a reposição, que é obrigatório por lei, foi pago. Todos os dias a gente encontra nossos companheiros, a gente fala, não foi pago porque não tem condições. Mas já está em estudo. O refis já está em estudo uma reforma administrativa para o ano que vem, no sentido de diminuir realmente o impacto da folha de pagamento. Torcemos para que a receita aumente no município, várias ações na Secretaria de Fazenda já estão sendo implantadas, mas o serviço público ele é moroso, ele é lento, não é como particular, não é como a nossa casa, que corta aquela despesa, corta aquela, não. Tem todo um planejamento, um programa de governo, mas o que mais impede hoje realmente é o gasto com a folha de pagamento. E mexer com a folha de pagamento machuca, dói muito o servidor que ajuda o dia a dia o crescimento da cidade. Mas suplementações como essa são necessárias. Que bom seria se não viesse, mas o prefeito, não digo nem o prefeito, a pessoa física do prefeito Edson, eu falo, o município precisa dessas suplementações, dessa abertura de crédito especial para tocar a máquina, e aí sim, num futuro bem próximo, a gente espera que todas as demandas do magistério, da saúde, do funcionalismo sejam colocadas em dias. Obrigado, presidente. Em votação?
Jacezinho. Vereador Arnaldo Marinho. Aprovado. Já. Vamos esperar todos aí, votamos dispensa os três. Encontra-se sobre a mesa o requerimento assinado pelos vereadores que solicita o regime de urgência especial para a tramitação do projeto de lei 4315/2014, que permite que caminhões circulem em vias municipais com tolerância de excedente de cargas de 5% sobre o peso bruto e total de 7,5% sobre peso por eixo, do vereador Adriano Ramos. Em discussão o regime? Em votação? Vereador Valdir Leite. Favorável. Aprovado. Essas são duas comissões. Você tem que nomear alguém no lugar da. Quem? Do Márcio só. Só do Márcio. Ivan. O Ivan já é uma comissão, seria uma outra. O Ivan faz parte da comissão de obras. Então, o Carlinhos faz parte, não? Não, o Carlinhos é da. Que comissão você é? Finança orçamento. Então, vou pôr ele na redação final também. Aprovado o regime de urgência especial, suspendo o trabalho por até 5 minutos para que as comissões de Justiça, Redação Final e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Desenvolvimento Urbano possam exarar e parecer conjunto. Na Secretaria na Justiça e Redação Final, nomeio o vereador Carlinhos.
parecer favorável das comissões, coloco o projeto na pauta da presente sessão. Em discussão? Em votação? Está em votação. É? Já foi, não. Só a justificativa, agradecer aos nobres pares aí pela aprovação do projeto, que vai trazer um pouco mais de tranquilidade aos trabalhadores da Copaduba e também da Copanex e outras empresas, né, senhor presidente, que passam pelas balanças do Porto de Paranaguá. Obrigado. Aprovado. Em votação, a dispensa da redação final dos 3 projetos. Ora aprovado. Em votação? 2 de suplementação, esse da Copa do... Aquele cara. Depois foi. Agora que eu lembrei. Elton, favorável. Vereador Arnaldo Maranhão e vereador Ivan. Já deu. Aprovado. Então. Em discussão e votação, requerimento do Instituto Superior do Litoral do Paraná, protocolo 2118/2014, solicitando a sessão do plenário para o dia 24 de setembro de 2014. Em discussão? Para discutir, senhor presidente. Em discussão. Presidente, só para Isupar. esclarecimentos aí, acho que de todos os nobres pares, os funcionários que trabalham nesse dia, eles recebem suas horas extras? Tem uma complementação. Oi? Tem complementação. Né? Tem complementação? Tem função também. Estão revendo todos esses casos também. É isso que nós estamos vendo isso. Com certeza. Que é das 19 às 22h30, né, presidente? Estamos tratando desse assunto já com os 2 funcionários que estão aqui. Vamos limitar, né? É. Senhor presidente, apenas a título de sugestão,
Não sei, logicamente que isso não vai resolver, né? Mas que se possa promover alguma compensação. Nós estamos vendo isso, já acabei de falar para o vereador Adriano. O senhor me permite falar, senhor presidente? Sim, com toda certeza. Então, Fique à vontade. é que o senhor não explicitou, né? Estamos resolvendo, eu já tenho ouvido há alguns Se o senhor meses. tiver né? uma solução imediata, eu Né? aceito. Não, eu estou justamente E se eu achar apontando. que não deve, o senhor vota contra. O senhor quer me caçar a palavra, senhor presidente? Estou Fique à tentando- vontade, vereador. Então, obrigado. Fica a sugestão, senhor presidente, para que seja feita uma compensação e da mesma forma como é feito em outras casas e como este vereador também já sugeriu em outras oportunidades, que seja justamente regulamentado esse tipo de requerimento ou tipo de utilização na casa, senhor presidente. Muito obrigado. Se algum vereador tiver alguma, né, sugestão, pode pôr no papel. A gente aceita, né, porque ajuda também, né? O pessoal que trata de lei, sabe, né, trabalhista, pode ajudar a gente também. Eu aceito qualquer ajuda. Eu estou sugerindo, já sugeri em Mas eu outras aceito a sua oportunidades, senhor sugestão. presidente. Eu aceito É a só o sua senhor ler as sugestão. atas anteriores, senhor Eu presidente. O aceito a senhor sua está nervoso sugestão. hoje, senhor Eu presidente. aceito a sua Calma, sugestão. calma, senhor Fique presidente. tranquilo. Fique tranquilo, Tá senhor bom? presidente. Obrigado. Em discussão. Pode, fica à Não vontade. justifico o voto, presidente. Não é criar polêmica na casa, porque eu acho que esses assuntos se discutem lá no seu gabinete, mas a gente confia na mesa, no seu trabalho, dentro da legislação, o que é permitido, os profissionais merecem, presidente, uma compensação, uma hora extra, não sei o que é possível, presidente, mas esse tipo de assunto se discute internamente com Vossa Excelência Já na está casa. sendo discutido, vereador, só estou explicando, vereador, que nós já, semana passada, discutimos já com os dois funcionários que trabalham. Então, Vai ser resolvido, presidente. vai ser resolvido, com Eu certeza. confio na sua Se não gestão. for resolvido, não será mais cedido ao plenário. Isso Né, mesmo. essa introdução. Eu confio na sua gestão nessa mesa. Muito obrigado. Em votação? Vereador Ivan e vereador Valdir Leite. Ok. Aprovado. Qual é o outro requerimento? Em discussão e votação, requerimento do vereador Jaime Ferreira dos Santos, protocolo 2127/2014, solicitando informações sobre o excelentíssimo senhor Edgar Rossi, presidente do CISLIPA, sobre a forma de contratação e remuneração dos profissionais de saúde e quais os critérios para a admissão dos mesmos. Em discussão? Para discutir, senhor presidente. Em discussão, vereador. Pessoal que me conhece aqui, ou alguns que me conhecem, sou da área de saúde. Já trabalho há 24 anos na área de saúde, com serviço de UTI, pronto-socorro, serviço de resgate. E a gente, quando veio o SAMU para o litoral, eu comemorei muito, porque realmente é um baita de um serviço no litoral. Mas o que está acontecendo no SAMU, desde o início, é a mesma coisa que aconteceu no tempo do Instituto Confiança, que também foi ótimo para o litoral, inclusive o próprio vereador na época combatia e estava com a razão, depois descobriu-se que estava tudo errado na época que o CISLIPA, e o SAMU, senhores, é ótimo para a cidade, é maravilhoso para o atendimento, é um serviço excelente, mas a administração do SAMU é péssimo, desde as primeiras diretorias, todos os que vêm administrando, acho que estão pensando apenas nos seus bolsos e não estão olhando para o lado dos trabalhadores. Os trabalhadores, eu tenho aqui uma lista, até que eu pedi a palavra para
mais tarde ler aqui à frente, os senhores vão entender todas as irregularidades que o SAMU vem fazendo dentro do litoral do Paraná. Então, eu pediria aos nobres vereadores que me apoiassem nesse nosso requerimento, que possamos aqui, todos, né, para que lá na frente a gente não veja assim, puxa, eu votei contra e acabou vendo, porque muita coisa errada vai acontecer, senhores. Muita coisa errada está acontecendo e lá na frente vai se descobrir o rombo que essas administrações do SAMU fizeram com o povo do litoral e principalmente com os trabalhadores. Tem discussão ainda. Vamos só. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizo a chegada do vereador Jaime da Saúde, não tive oportunidade na sessão passada, parabenizar, porque quando passou aqui, na ausência do vereador Márcio Costa, problemas de saúde, o vereador Jaime da Saúde fez um trabalho excelente e já começa na primeira sessão apresentando um requerimento e denúncias, né, senhor presidente? Aqui tem denúncias graves, porque a notícia, alguns desses testes sendo contratados sem teste seletivo, ou outro procedimento legalmente previsto. E ele pergunta quais os critérios de admissão, e até, senhor presidente, tratamento desigual entre os profissionais aprovados, e até mesmo assédio moral. Então, é muito sério que o vereador Jaime de Saúde traz hoje aqui para essa casa. Sério e importante. Então, é importante que a casa aprove esse requerimento, para que nós possamos ter a resposta, né, senhor presidente? A resposta do que está acontecendo, né, no Cislipa. Tenho meu voto favorável. Em discussão. Senhor presidente, eu também parabenizo a iniciativa do vereador Jaime, inclusive porque também tem chegado ao nosso conhecimento, vereador, denúncias realmente sérias, seja com relação à diferenciação de salários, seja com relação à forma de contratação sem teste seletivo, que é contra a lei, seja pela forma de admissão, no seguinte sentido: a pessoa é aprovada em determinado teste, em determinado exame, aí liga para lá, vereador, para o setor que está fazendo a contratação, olha, quando é que eu posso comparecer aí? Aí a pessoa, uma pessoa já denunciou, a pessoa, o atendente teria dito assim, não estamos ainda pegando a documentação, fique tranquilo que quando estivermos chamando, a gente vai ligar para o senhor. E aí passou-se a data do chamamento, da convocação, a pessoa não se apresentou e perdeu a vez, perdeu a vaga. E aí, o próximo da vez parece que seria alguém meio compadre ali e tal. Então, são reclamações sérias. Outras reclamações também, e talvez aqui, por conta disso, não sei, talvez por conta disso se refira à questão de assédio moral, é que parece que estão forçando algumas pessoas a pedir dispensa. Me parece que a pessoa trabalha numa cidade e vai ter que se deslocar para prestar serviço noutra, para dificultar o acesso, para dificultar o seu desempenho. Então, realmente são denúncias sérias e que a autoridade responsável, hoje o presidente é o senhor Edgar Rossi, que ele possa realmente responder, não apenas ao vereador Jaime, mas à casa, à Câmara de Vereadores. Parabéns, vereador Jaime, pelo excelente encaminhamento. Em discussão, vereador Najão. O vereador está de parabéns pelo seu requerimento e novamente volta a essa casa, parece que fica acumulando em casa, né? Quando ele está descansando, fica acumulando, chega com aquela garra para trabalhar. Mas muito bem, vereador, eu queria dar aqui uma sugestão. Seu requerimento aprovado nessa casa terá legitimidade, mas bom seria, porque o Cislipa faz parte do... eu acho que excluindo aqui só Guaraqueçaba, os demais municípios fazem parte, né? Também está excluído. Então, que Vossa Excelência encaminhasse esse requerimento depois aprovado para as câmaras dos demais municípios, para que tenham conhecimento do que está acontecendo e, quem sabe, eles também venham fazer um requerimento do igual teor para que possam ter maior legitimidade para trabalhar em cima dessa situação. Mas parabéns pelo requerimento, tem sim o meu apoio. Discussão, vereador. Obrigado, presidente. Gostaria de perguntar ao vereador Jaime, justamente por eu não ter esse conhecimento, se o Cislipa ele é subordinado à Secretaria Municipal de Saúde? Quem que é o
a quem eles se reportam diretamente? Na verdade, eles se reportam aos municípios, né? É um consórcio de todos os municípios que administram o Cislipa. Hoje, o presidente é o Edgar Rossi. Então, nessas situações aí, nesse teste seletivo que eles fizeram na praia, dificultaram tudo para o pessoal de outros municípios para facilitar o pessoal da praia. Então, o que está acontecendo é que a maioria que está dentro do Cislipa hoje já está facilitando tudo o pessoal da praia. Até na minha fala, daqui a pouco eu vou citar a minha denúncia que hoje eu fiz no Ministério Público referente a todas essas situações. O motivo da minha pergunta é justamente para que nós possamos cobrar do responsável para que possa se fazer essa auditoria para verificar se realmente essas pessoas que foram contratadas, elas atendiam ou não os pré-requisitos. Então, o ideal é que nós consigamos identificar a pessoa X, para a gente poder cobrar daí para fazer essa auditoria. É o Edgar Rossi. É ele mesmo? É ele mesmo. Ótimo. Então, é bom que ele esteja aqui pessoalmente para que nós possamos, se necessário for, se possível for, que ele traga ali esses critérios aqui e nós possamos, em loco, verificar, através dessas contratações que foram feitas na praia, se houve privilégio em detrimento de outros, enfim. Isso é muito bom. Oportuno, tem aí a minha aprovação, sem dúvida nenhuma. E, se necessário, vou com Vossa Excelência lá também, conversar com os profissionais que foram selecionados lá na praia. Enfim, a gente está à disposição para contribuir, incluindo também a comissão que trata da área de saúde. Vamos fazer esse trabalho aí com afinco. Senhor presidente, para discutir. Senhor presidente, esse concurso já houve? Esse teste seletivo já houve? Já aconteceu. Já houve? Já. Eu gostaria que o vereador pudesse fazer um requerimento, perguntando com o nome dos aprovados e qual é o endereço dos aprovados para se comprovar realmente que a grande maioria são lá de Pontal, né? A maioria são lá de Pontal, né? Então, parece que houve um direcionamento, né? Então, acho que seria interessante, vereador. É que o Cislipa, uma coisa, já que estamos em discussão, ele iniciou-se com todos os municípios administrando, né? Depois passou para a Humanamed. Humanamed é uma empresa terceirizada que pegou e deixou um rombo. Todos sabem, né? Os trabalhadores ficaram sem seus pagamentos, atraso de salário, local inadequado, N denúncias, e foi para a Justiça do Trabalho e eles tiveram que pagar esses atrasados a todos os trabalhadores. Entrou uma outra empresa, chama-se Pracon, que também era pior do que o Humanamed. Aí houve entramos com ações novamente na Justiça, assumiu uma terceira, que é uma cooperativa, comandada pelo médico Paulo Zanicotti. Esse é pior dos três ainda. Daí eles tiveram que fazer um teste seletivo. Fizeram um teste seletivo. Só que nesse teste seletivo eles favoreceram todos os que são do lado deles, e o pessoal que entrou com as ações apenas exigindo o que é de direito deles na Justiça, eles começaram a escantear. Então, hoje ele está assim, quem comanda, e ainda estão fazendo uma outra coisa, que é pegar trabalhadores por RPA. Quer dizer, tem trabalhador esperando para ser chamado e está indo trabalhadores lá recebendo por diária, que também é irregular. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa rever isso daí para a gente agilizar, principalmente o lado dos trabalhadores. O serviço está sendo prestado, porque os trabalhadores que estão lá são guerreiros, lutam mesmo, estão ganhando a mixaria lá, mas eles não estão recebendo nem aquilo que a convenção coletiva determina, eles estão recebendo 15% a menos do que a convenção coletiva determina, e mesmo assim o serviço está continuando, porque os trabalhadores sabem que o serviço é essencial e precisa acontecer, mas está tudo irregular. Em discussão? Em votação? Saiu o Ruivo, entrou o Moreno.
Vereador Jaime. Falta só o seu voto. Aprovado. Em discussão, o requerimento da Comissão de Assuntos Portuários e Turismo, protocolo 2137/14, solicitando convidar o superintendente da APA para apresentar aos vereadores projeto de recuperação, execução e o início das obras da Avenida Bento Rocha. Em discussão? Pois não, vereador. Nós protocolamos esse requerimento, trata-se de um convite oficial da casa, para que o superintendente da APA ou um representante daquela instituição possa vir à casa e passar aos vereadores, porque tivemos conhecimento de que está para ser aberta, ou já foi aberta, uma licitação de toda a reforma, de toda a revitalização da Avenida Bento Rocha, inclusive as ciclovias. Nós sabemos que a Avenida Bento Rocha, e não confundir com a Bento Munhoz da Rocha, a Bento Rocha é aquela que se inicia lá na Padre Jackson, após a ponte do Rio Embu-Guaçu. Termina na Avenida Portuária, termina no portão do porto, praticamente. Então, a Avenida Bento Rocha, ela recebe diariamente um número significativo de caminhões. Por quê? Porque é o principal acesso ao terminal portuário. Por lá também passam os trabalhadores portuários avulsos, seja de carro, motocicleta ou de bicicleta, por aquilo que um dia foi uma ciclovia. O que está lá hoje é lamentável a situação. Um concreto que foi anunciado que duraria 25 anos não durou 10. Um projeto que nós fomos a fundo, essa Comissão de Assuntos Portuários esteve 2 vezes em Curitiba, no DR, esteve na APA mais de 5 vezes, cobrando para que, se as riquezas passam pelo porto e passam pela cidade, não podemos conviver com uma Avenida Bento Rocha horrível. Uma avenida que corta aproximadamente 10 ou mais bairros. Começa no Padre Jackson, mas anterior ao ponte do Rio Embu-Guaçu, nós temos Jardim Iguaçu, Vila Marinho, Jardim Figueira antes, temos a Santa Helena, tem também a ponta da São Jorge. Aí, passando a ponte do Rio Embu-Guaçu, presidente, vereadores e imprensa, nós temos ali a Padre Jackson, temos a Vila Guarani, Vila Portuária, Vila Becker, Vila Rute, Rossio, Vila Boite, Vila Rute, enfim, Vila Guarani, Beira Rio, por que não? Porque é o único acesso ao Porto de Paranaguá. Então, corta-se o Rossio, bairro industrial. Então, é uma avenida que leva ao Porto de Paranaguá. Então, essa informação de que foi lançada a licitação para uma reforma, aí sim, eu tenho informação que é uma obra de 14 milhões de reais, com material de primeira qualidade, com ciclovia para os TPAs ter dignidade, porque hoje, quando chove, a ciclovia vira um lamaçal, né? E quando faz sol, é muita poeira. Então, a gente gostaria que viesse até a casa, que ou o superintendente, se assim o entender, ou um representante, passar aos vereadores, porque é aqui que cai todas as reclamações. Vossa Excelência deve ter recebido um monte de reclamação nesse sentido também, e a imprensa, logicamente, para que traga essa notícia a casa, né? Existe uma comissão de assuntos portuários aqui, presidida por esse vereador, com apoio do vereador Elton e do vereador Valdir Leite, mas o requerimento passa a ser da casa, não passa a ser só da comissão de assuntos portuários. Então, importante, primeiro, passar à população, de modo geral, o que vai ser feito na Bento Rocha, se será feito, o que vai ser feito, de que forma será feito e quando o início das obras, presidente. E não podemos esquecer que esses recursos não são recursos do governo estadual, o que me preocuparia muito. Tem obras do governo estadual aí paralisada há mais de 3 anos. Essa obra da Bento Rocha são recursos do Caixa do Porto. Então, tem recursos já com autorização da ANTAC. Então, é uma grande notícia para a cidade. Nós gostaríamos de trazer a casa aqui um representante, por isso se trata de um convite, não se trata de convocação, para que passe aos vereadores o que vai ser feito. E certo? quando, né? E quando, o mais importante é quando, né, presidente? Então, eu agradeço aí, peço o apoio dos vereadores, para que nós possamos ouvir aí sim um depoimento oficial de algum representante da administração dos portos Paranaguá e Antonina. Obrigado. Para discutir. Eu só vou agradecer, na verdade eu só vou registrar a minha posição, vereador Maranhão, em relação a esse requerimento que Vossa Excelência propõe nessa noite,
porque sei da preocupação de Vossa Excelência, sei da preocupação de todos aqui na casa, que a reclamação, na verdade, é geral para todos que andam na rua. Eu acredito que todos andam, conversam com a população diariamente e sabem daquelas condições que não estão nem um pouco boas da Avenida Bento Rocha, e espera ansiosamente que seja feita mesmo uma revitalização naquela importante via do acesso ao Porto de Paranaguá. Então, quero parabenizar Vossa Excelência, toda a Comissão de Assuntos Portuários, criada na casa nessa legislatura, que é muito importante, e dizer que vou votar favorável, porque sei dessa preocupação de toda a cidade que usa aquela avenida, e nada melhor que alguém da APA vir aqui explicar de que maneira que vai ser, quando vai ser e quando vai iniciar. Obrigado por participar desse momento importante da casa, de trazer essas pessoas importantes aqui, que podem trazer informações concretas a respeito dessa melhoria que vai beneficiar e muito a nossa cidade. Para discutir, senhor vereador. Vereador Maranhão, está de parabéns pelo requerimento, dando alguém de responsabilidade para estar aqui, para prestar realmente esclarecimento, e aproveitar a oportunidade, porque quando foi feita aquela pavimentação, aquela concretagem naquela avenida, deixou alguma coisa a desejar. Ela ficou realmente uma avenida muito bonita quando foi feita a concretagem, mas alguma coisa deixou a desejar. Drenagem. Corta vários bairros, como o vereador Maranhão falou, não tem uma passarela, não tem uma faixa elevada para redução de velocidade, para dar segurança aos pedestres, não tem um semáforo. Nós temos ali na rua Aníbal Dias Paiva, com a Bento Rocha, eu já pedi, inclusive, eu solicitei um semáforo ali, e esses dias eu estive ali e vi o grande transtorno para aquelas crianças que saem do colégio para atravessar uma avenida tão perigosa como essa. Então, quando chegar aqui o superintendente, quem seja, é bom que os vereadores, todos nós, possamos cobrar também essas melhorias para diminuir a grande dificuldade dos nossos moradores daquele bairro para conviver com aquela situação nessa avenida, que é de um grande e extenso movimento de caminhões naquele lugar. Presidente, tem tempo ainda? Pois não. Se Vossa Excelência me permitir. Fala-se em turismo na cidade. Eu abordei o assunto da Bento Rocha mais no campo portuário, né? Porque é a principal via de acesso ao porto, as empresas também do ramo, mas nós não podemos esquecer do turismo também. E com o advento da festa do Rossio, a padroeira do Paraná, é uma festa religiosa, uma das maiores festas religiosas do país. Do sul do país é a segunda. E o acesso principal para o Baía do Rossio é a Bento Rocha. Então, a imagem que o turista vai levar da nossa cidade, né? Uma avenida totalmente esburacada, suja, lameada. Então tem o lado portuário e o lado turístico, que vai ser muito bem contemplado nesse sentido, né? E também, presidente, vários trabalhadores passam por ali, não só os caminhões que trazem os produtos para o porto, ou que levam os produtos, mas as pessoas, os moradores desses bairros, né? Conviver com aquela situação calamitosa. E salientar ainda que, graças a Deus, não aconteceu nenhum acidente fatal, porque o que acontece hoje, o caminhão hoje vem do sentido Curitiba-Porto, ele vem numa alta velocidade, ele tem que, para fugir dos buracos, desviar. Ele vai para outra via. Então, graças a Deus que não aconteceu nenhum acidente grave ainda. Então, a gente espera a solução desse problema, visto que os recursos são da Caixa da APA. Presidente. Em discussão? Em votação?
Aprovado. Figura em pauta para a próxima sessão. Projeto de resolução 405/14, projeto de decreto legislativo número 405/14, 406/14, projeto de lei 4.351/14, projeto de lei 4.353/14. Solicito ao primeiro secretário a chamada dos vereadores inscritos, que terão 6 minutos para falar, de acordo com o artigo 147 do Regimento Interno. Senhor presidente, em questão de ordem. Pois não. Senhor presidente, eu já faz quase 10 dias que eu estou pedindo ao presidente dessa casa para indicar em ad hoc um membro para a minha comissão de Justiça. Os trabalhos estão sendo prejudicados, eu estou com 6 ou 7 projetos de lei dos vereadores em minha mesa, e eu tenho um prazo de 10 dias para dar parecer. Já estourou os 10 dias de prazo, inclusive Vossa Excelência precisou, um regime de urgência, retirar da minha mesa esse projeto de lei, que foi aprovado hoje. Foi uma coisa um tanto difícil, porque tinha um parecer do jurídico, e um parecer que quase que eu vim pedir vistas para poder analisar melhor o parecer jurídico, porque não houve tempo. Nós não estamos tendo condições de reunir a comissão para dar o parecer, porque está faltando um membro da comissão. E já faz 10 dias estou pedindo ao presidente, e nós precisamos ser... Oi? Já está nomeado? Então, a partir da manhã, vamos trabalhar, né? Que será o nosso relator e nós precisamos... Muito obrigado, senhor. Bom trabalho ao vereador Ivan, tem bastante trabalho. Bastante. Convido o presidente da casa, vereador Marquinhos. Só questão de ordem também. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente, muito obrigado pela benevolência de Vossa Excelência. Registrar aqui na presença do nosso plenário, nós temos aqui o ex-vereador José Maria Martins do Carmo, mais conhecido como Martins do Carmo. Obrigado pela sua presença aqui e agradecer também publicamente pelo fato de ter trabalhado pelo povo de Paranaguá incessantemente, incansavelmente, e pelos resultados que a população teve no seu exercício aqui para na Câmara de Vereadores. Muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo. Todos são muito bem-vindos sempre a esta casa. Solicito ao primeiro secretário a chamada dos vereadores inscritos, que terão 6 minutos para falar, de acordo com o regimento, o artigo 147 do Regimento Interno. Convido o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Adalberto Araújo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população, inicialmente saudar a presença da Dolly Polasek, jornalista do site Sem Palavras. Seja muito bem-vinda, aos demais profissionais da imprensa, aqueles que também nos acompanham pela internet. Senhor presidente, eu quero inicialmente, senhor presidente, manifestar a minha indignação pelo baixo nível da campanha eleitoral deste ano. E eu percebi, ao longo do dia de hoje, em especial, muitas placas danificadas. Eu que tenho muito poucas placas, as primeiras estão sendo instaladas agora, mas eu vi dezenas de placas danificadas numa demonstração do jogo rasteiro, do jogo sujo, que infelizmente ainda ocupa espaço entre algumas agremiações políticas, entre alguns grupos políticos. Eu vi placas danificadas do vereador Valdir Leite, vi muitas placas danificadas ou destruídas do vereador Marquinhos Roque, do vereador Márcio Costa. Infelizmente, sabe, parece aquele tipo de atitude realmente direcionada. Eu não sei se isso é desespero de algumas pessoas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que tipo de estratégia que é essa, mas eu acho que a população já tem um pouquinho do termômetro, né, e já começa a identificar, puxa vida, se A, B, C, D e E estão com as placas danificadas, e apenas F está com as suas placas íntegras, aí é só fazer um jogo de contas, e você vai começar a identificar algumas coisas. E da mesma forma, senhor presidente, me surpreendi nas redes sociais, e hoje também, na edição número 323, do período de 9 a 15 de setembro do Jornal dos Bairros, traz na página número 10 a manchete de que um assessor de um determinado político, candidato nestas eleições,
admitiu espionagem contra este vereador, que também é candidato nestas eleições. E ali é reproduzida uma parte do diálogo que foi mantido com a esposa desse determinado político e por este assessor político, onde se ensaia ali uma tentativa, pelo menos, de espionagem. E aí nós também começamos a juntar as coisas, porque, de um lado, começaram uma campanha difamatória, caluniadora contra esse vereador, querendo desacreditar o trabalho que temos feito aqui ao longo do nosso mandato, pela transparência, pela moralidade na administração pública, combatendo os fichas sujas, os fantasmas da prefeitura, denunciando os desmandos da CAB e da aviação Rossio, tentando nos jogar na vala comum da podridão política da cidade, com falsas acusações que já foram, de resto, desmentidas pelo Ministério Público, e, na última sexta-feira, confirmadas por 5-1, quase um Brasil e Alemanha, senhor presidente. 5-1. Tribunal Regional Eleitoral disse que a matéria veiculada por um canal de televisão veiculou notícia inverídica e caluniadora, estipulando ali as cominações legais e autorizando o direito de resposta, que deveria ter ido ao ar no dia de hoje, ainda não foi. Nossos assessores jurídicos já estão tomando as providências legais, porque é muito fácil, presidente Martins do Carmo, eterno presidente também desta casa, é muito fácil tentar aí manchar, macular a reputação de uma pessoa, atingir-lhe a honra. Mas graças a Deus, e eu creio muito nele, e graças também à justiça dos homens, as coisas estão indo para o seu devido lugar. Muitas denúncias têm chegado ao nosso conhecimento, e eu não vou levá-las a público neste momento, mas já há documentos, já há depoimentos de toda essa engenharia que foi engendrada para tentar nos prejudicar, senhor presidente. Eu quero, na próxima sessão, já pedir a juntada, e, se possível, pelo menos a leitura da ementa do julgamento que foi proferido a favor deste vereador, no qual admite e condena a emissora de TV por veicular uma nota evidentemente falsa, caluniadora. Então, senhor presidente, é de se lamentar este tipo de jogo político, este tipo de... E sem falar, né, em algumas coincidências, né? Sem falar em algumas coincidências, porque me parece que o corpo jurídico de determinado veículo de comunicação tem ligações estreitas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, com determinados candidatos locais, com determinadas agremiações políticas locais. Então as coisas começam a se juntar, e quando eu vejo uma nota dessa, de que o assessor de um determinado político, nosso adversário de campanha, está fazendo espionagem, ou estaria fazendo espionagem, a gente começa a ficar de antenas ligadas. Por que não me convidam para dar uma entrevista, um depoimento ao vivo na televisão? Por que preferem fazer colocações maldosas? Me chamem. Me chamem. Então, senhor presidente, me solidarizar com os candidatos aí que tiveram o seu material de campanha destruído e dizer que eu creio muito na providência do Senhor, creio muito também na justiça dos homens e creio muito também na consciência do eleitor, que já está cansado desse tipo de jogo rasteiro, senhor presidente. Era o que continha, muito obrigado. Convido o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Carlinhos da Ilha. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Senhores vereadores, plateia que nos honra mais uma vez com sua presença, senhores jornalistas, internautas que nos acompanham, trago hoje como assunto da noite, senhor presidente e demais vereadores, falar da ação que aconteceu na última semana em nossa cidade vizinha de Guaraqueçaba, onde estivemos lá a instalação, a inauguração do espaço, ao qual estará atendendo as pessoas com necessidades especiais daquela região. Criando-se assim a PAI de Guaraqueçaba,
a única cidade que até então não tinha PAI. Com o trabalho da prefeita Lilian e demais abnegados, hoje estamos lá com a PAI de Guaraqueçaba. Portanto, eu não podia deixar aqui de parabenizar todas essas pessoas envolvidas nessa grande ação, que realmente merece assim todo o nosso carinho, nosso respeito. Estiveram lá participando desse evento a senhora Virginia Pioli, que é a conselheira regional do Litoral, chefe do Núcleo Regional de Educação, senhora Selma Meira, e o presidente da PAI, a senhora Iara. E aqui temos como segundo assunto da noite, um assunto até que não é bastante delicado. Eu não podia deixar também de fazer esse registro, um registro também assim bastante lamentável, dizer que o nosso amigo Wilson, ex-presidente da Centralporte, ele encontra-se internado no Hospital Marcelino Champagnat, e a gente pede aqui que Deus o proteja, que Deus dê muita força para a sua família. O Wilson esteve à frente do nosso sindicato por mais de 20 anos e ali presta um relevante trabalho. E como assunto do Redeiro da Noite, fica por conta do ofício número 43, datado dia 1º de setembro último, onde este vereador solicita à Secretaria Municipal de Educação dados estatísticos com referência à quantidade de escolas, centros educacionais, sua localização, número de alunos em cada instituição. E de uma forma bastante competente, recebemos no dia de ontem o ofício 985, datado de 4 de setembro. Muito rápido, com as informações necessárias. Assim sendo, temos aqui um estimado, onde o município de Paranaguá possui 46 escolas, totalizando 11.423 alunos, distribuídos da seguinte forma: 31 escolas municipais na área urbana, contando com 11.098 alunos, 6 escolas na área rural, contando com 172 alunos. As ilhas contam com 9 escolas, contando com 153 alunos. E tendo 23 CMEI, Centro de Educação Infantil, com 2.340 alunos. E, por fim, 9 centros filantrópicos, que conta com 400 alunos. E um registro aqui de suma importância: somente na Ilha dos Valadares, contamos com 1.170 alunos nas escolas municipais. E no Centro Educacional, 335 alunos. Somente na Escola Gabriel de Lara, contamos com 226 alunos, Graziela, 468, e na Iracema dos Santos, 476 alunos. E aqui não poderia também agradecer a secretária Hilda Verne, que realmente, e a sua equipe, pela agilidade dessa nossa informação, e aqui agradecer toda aquela secretaria, que a gente sabe assim que trabalha com muito afinco para que a educação de nossa cidade realmente esteja da maneira que está caminhando muito bem. Era o que eu tinha para mim, senhor presidente. A todos, um bom final de noite. Convido o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Maranhão. Presidente, peço a palavra. Com a palavra, senhor vereador. Eu quero inicialmente saudar a todos que aqui se encontram. Opa. Foi o tempo do vereador Carlinhos, que só tem um minuto ali. Pode jogar para mim que eu aceito. Tem um minuto aí. Tem um minuto aí. Eu quero registrar, presidente, 2 assuntos, né? O primeiro, com muita alegria, que a rede municipal de ensino, ou seja, as escolas municipais de Paranaguá, conseguiu atingir a meta do IDEB. O que é o IDEB? O IDEB é um indicador calculado com os dados das escolas municipais. Ele calcula a aprovação escolar através de um censo. Ele mede o desempenho das avaliações do INEP, do SAEB e da Prova Brasil.
É uma avaliação feita a cada 2 anos e que mede o índice de desenvolvimento da educação no município. E para Paranaguá é uma notícia muito importante, visto que em 2009, fiz questão de anotar os dados para não cometer nenhum equívoco, em 2009, a rede municipal atingiu a nota 4,8. Em 2011, o índice caiu para 4,3. E agora, nesse ano, chegou a 5,1, aumentando aí 0,8. Então, parabenizar toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação. Aí vale um registro também ao Pedro William, ex-secretário, a Bianca, toda a equipe da Secretaria de Educação, as diretoras, as equipes pedagógicas, coordenação, professores e profissionais da educação. Né? Ninguém faz educação sozinho. Então, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão. É muito bom saber que Paranaguá, através de avaliações a nível federal, atingiu a meta do IDEB e aumentou, né? Porque estava muito aquém da expectativa. Então, parabenizar todos aqueles que contribuíram para que a meta fosse atingida, todos. Eu acredito que a vitória é da educação de Paranaguá, e que a professora Hilda, com a sua equipe, agora dê sequência nesse trabalho e que Paranaguá não volte a cair, volte sempre a subir nesse índice tão importante para as nossas crianças. Então, nosso reconhecimento. Quero também, presidente, falar do requerimento aprovado aqui na casa, né, do requerimento da Avenida Bento Rocha. Por que esse requerimento? Quem usa ou quem trafega pela Avenida Bento Rocha, ali da ponta do Rio Embu-Guaçu até o porto de Paranaguá, sabe do que eu estou falando. As condições são lamentáveis, calamitosas. Né? Concreto totalmente esburacado, ciclovia nem existe mais, é lama. Então, nós temos o conhecimento que a administração dos portos de Paranaguá e Antonina lançou um edital para as obras de revitalização, de recuperação total daquela via, inclusive com ciclovias. Ali é o principal acesso do Porto de Paranaguá, também acesso às empresas ligadas a esse setor, e os trabalhadores, sejam eles TPAs, ou de empresas privadas, ou mesmo empresas públicas, que precisa passar pela Avenida Bento Rocha. Olha, é uma dificuldade enorme. Então, a gente espera que essa licitação corra tudo bem, que o início das obras se dê o mais rápido possível. Nós entendemos que é muito ruim para Paranaguá ter uma avenida como aquela, que passam aproximadamente ali 3.000 caminhões por dia na Avenida Bento Rocha, e é uma via que corta ali vários bairros de Paranaguá. Eu cito rapidamente a Vila Marinho, Vila Santa Helena, Jardim Guaçu, Padre Jackson, Vila Guarani, Porto dos Padres, Vila Portuária, Vila Becker, Vila Cruzeiro, Serraria do Rocha, Vila Alboite, Rocio, Jardim Guadalupe e Bairro Industrial. Todos esses trabalhadores, todas essas pessoas que precisam passar por aquela Avenida Bento Rocha, hoje encontram muita dificuldade. Então, a gente traz essa grande notícia do requerimento aprovado aqui, para que venha até a casa, aí se trata de um convite, ou o superintendente da administração, com a sua equipe, ou um representante legal da APA, um diretor, quem sabe, passar aos vereadores né, do que se trata o projeto, o que vai ser contemplado nesse projeto, se vai ter uma nova ciclovia, o que vai ser feito, sinalização, porque Paranaguá já está cansada de remendos, né, de quebra-galhos. Quebra-galhos não é bom. Então, a gente espera que, com a aprovação da ANTAC, que recursos da própria APA sejam utilizados na Avenida Bento Rocha, a gente espera que seja feito um trabalho definitivo, um trabalho de qualidade, e que não fique mais nos remendos. Nós temos que entender que Paranaguá é uma cidade portuária, paga um preço caro por isso, né? As ruas são exemplo vivo disso aí, mas não pode toda a riqueza passar somente por Paranaguá e a cidade pagar um preço caro com ruas esburacadas, com ruas sujas. Isso acho que a administração dos portos pode contribuir e vai contribuir com a revitalização total da Avenida Bento Rocha. Então, o convite se faz para que venham à casa explicar aos vereadores e à população o que vai ser feito, e o que nós mais esperamos é o início imediato das obras. A Avenida Bento Rocha é uma avenida principal do Porto, ligação ao Porto, mas também não podemos esquecer da questão do turismo. A Avenida Bento Rocha também é uma via principal de acesso ao Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, ali no bairro do Rocio. E está muito próximo à festa do Rocio, e o turista que vem à nossa cidade, além de passar por uma avenida totalmente quebrada, deteriorada, prejudicada,
leva uma imagem para a sua cidade de retorno, uma imagem não muito positiva da nossa cidade com aquela Avenida Bento Rocha. Além disso, não falo só dos turistas, eu falo dos moradores desses bairros aqui e dos usuários dessa via tão importante para Paranaguá. Os moradores têm que conviver diariamente com rachaduras nas suas casas, com barulho de caminhão passando pelos buracos, e os trabalhadores que precisam se locomover usam quase que diariamente aquela avenida para ir ao seu trabalho, passa todo dia, seja de carro, de moto ou de bicicleta pela ciclovia, passa por uma situação bastante constrangedora. Então, a gente espera que venha a casa com notícias boas e que a Avenida Bento Rocha possa ser feita um trabalho digno e sem remendos. Pois não, vereador Carlinhos? Sabe que eu sou funcionário do Porto há 34 anos. Sem dúvida. E nós acompanhamos desde ontem. O senhor foi muito feliz quando falou em arremendo. E o que nós estamos presenciando é realmente ali um arremendo. A empresa, a empreiteira que pegou aí o serviço, eles estão fazendo um trabalho naqueles setores que cederam a pavimentação. Certo. E tomara realmente que se concretize a licitação. Pelo que nós vemos ali no Porto, realmente um arremendo. Obrigado pela parte. Obrigado pela sua parte, corrobora, reforço o que eu falei nesse momento. E Paranaguá tem que começar a pensar grande, né? Muito na época do remendo, né? Do quebradinho, puxa, faz um puxadinho, joga um tapa-buraco ali. Acho que o Porto e o governo federal têm essa obrigação com a cidade, tem que ajudar mais a cidade. É isso que a gente espera. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Convido então o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Jaime da Saúde. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, senhor vereador. Quero agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos aqui nessa noite. Agradecer os nobres vereadores que votaram favorável ao requerimento relacionado ao Cislipa. Eu fico apenas um mês com vocês aqui, nesse período, mais uma vez. Como disse o companheiro e amigo Adriano, espero que o Márcio Costa se eleja e eu possa continuar aqui. Sabemos de toda a dificuldade que ele vai encontrar e está encontrando, mas nesse período eu sei que não é fácil eu exercer, né, e fazer o papel dele, porque é um baita vereador que tem feito um bom trabalho aqui nesta casa, mas como eu sou da área de saúde, eu quero me dedicar nesses 30 dias à área de saúde, que é uma área muito precária em nossa cidade. Está muito ruim o atendimento de saúde nos postos de saúde. Então, muitas queixas dos trabalhadores. Quando agora nós falamos sobre o SAMU, né, os trabalhadores nos procuram para relatar todas as irregularidades lá do SAMU, e devido a várias tentativas de negociação, de conversação com o Cislipa, e a falta de respeito com a gente, porque eu represento o Sindicato de Saúde no litoral do Paraná, que tenho muito orgulho, somos fundadores desse sindicato, justamente devido a muita perseguição, muita luta, muitos roubos dos bolsos dos trabalhadores, a gente resolveu fundar o sindicato, estamos há 10 anos, e muitos trabalhadores têm se beneficiado através das ações trabalhistas. Então, nós fomos até o Ministério Público hoje e protocolamos um documento via sindicato, e eu queria ler aos senhores que já aprovaram, mas só para saber que estão aprovaram uma coisa que realmente vem acontecendo. A empresa, hora denunciada, aqui nós fizemos a denúncia no Ministério Público, que diz assim: a empresa hora denunciada, que é o Cislipa, vem cometendo inúmeras irregularidades quanto ao contrato de trabalho dos seus colaboradores, desrespeitando a Convenção Coletiva de Trabalho e a própria legislação trabalhista. Se não vejamos, a hora intrajornada, o intervalo intrajornada, o consórcio não vem concedendo aos seus colaboradores o intervalo intrajornada correspondente a no mínimo de 1 hora para descanso e alimentação. Os trabalhadores não têm essa hora intrajornada e não recebem por isso, mas têm que continuar trabalhando. Pagamento de salário em atraso. Desde que o SAMU está no litoral, eles nunca pagaram em dia, o que a convenção determina que seja pago no máximo no 5º dia útil.
Então, o consórcio efetua pagamento do salário dos seus colaboradores com constante atraso, o qual chega a ultrapassar 15 dias, acarretando sérios prejuízos aos colaboradores que necessitam de tais vencimentos para custear as despesas básicas da sua família. A ausência de anotações na carteira de trabalho, conforme verificação realizada por essa entidade, restou constando que existem colaboradores prestando serviço sem o devido registro na carteira de trabalho, sendo que o consórcio está se utilizando de um pseudo-credenciamento de prestadores de serviço de saúde, através de RPA. O flagrante tentativa de burlar a legislação trabalhista, uma vez que trata-se de atividades do fim do consórcio. Ambiente de trabalho. O consórcio não disponibiliza a mínima condições de ambiente de trabalho aos seus colaboradores, não sendo fornecido água potável, material de higiene pessoal, como papel higiênico, o banheiro não possui lâmpadas, é o caos. Horas extras. Os colaboradores do consórcio realizam a jornada especial de 12/36, sendo que constantemente são compelidas a realizarem horas extras de trabalho, o que não é permitido legalmente, haja vista a escala utilizada pelo consórcio, ademais, sendo o recebimento da respectiva contraprestação pecuniária. Assédio moral. Representantes do departamento administrativo do consórcio desferem constantes ameaças de dispensar os colaboradores por causa não obter condições de concursado do teste seletivo. Alteração unilateral, que é o contrato de trabalho, né, isonomia, o que falta é um concurso público. Incumbe informar a autoridade competente que desde 2012 o consórcio vem se utilizando de subterfúgios visando a não realização de concurso para a contratação efetiva de funcionários para desenvolver atividades do consórcio. Já utilizaram 3 testes seletivos, bem como, por último, realizando a contratação de autônomos para exercer as atividades a fim do consórcio, objetivando tão somente de se isentarem dos cargos trabalhistas e previdenciários. O consórcio se recusa a protocolar pedido do sindicato da categoria quando pelos próprios colaboradores que visem questionar ou comprovar fatos de interesses dos colaboradores. Por exemplo, um simples atestado médico para justificar uma falta. Até o exposto é de se averiguar visível irregularidade concernente ao consórcio, onde o objetivo principal desse sindicato obreiro é fiscalizar, corrigir e preservar todos os direitos inerentes aos trabalhadores. Muito obrigado. Senhor presidente. Infelizmente, peço desculpa às pessoas presentes, mas o regimento interno ele prevê que nós temos que ter pelo menos 6 vereadores para darmos prosseguimento aos oradores. Nós estamos em 5 nesse momento e não podemos continuar. Eu ainda estou inscrito, seria o último orador da noite, mas também não posso fazer uso da tribuna por conta do regimento interno, por nós temos apenas 5 vereadores presentes na sessão ainda, porque ela não está encerrada. Ok, senhor presidente, só a questão de ordem, senhor presidente. Fica para a próxima sessão. Deixando aqui já registrado que Vossa Excelência já está inscrito para a próxima sessão. É muito importante para os internautas, aqueles que nos acompanham diariamente, seja pela internet, seja presencial, que se observe aqueles que realmente estão sempre presentes até o final das sessões. Isso é cidadania. E a gente sempre parabeniza aqui os trabalhadores que saem do seu trabalho e vêm diretamente para a Câmara, enfim, estão conosco aqui. Isso é muito importante. A presença de vocês é muito importante e a presença dos vereadores aqui, que deveriam estar aqui no momento, não está, mas está sendo registrado e as desculpas de nossa parte já foram dadas por Vossa Excelência, o nosso presidente, que interino, o vereador Adriano Ramos, e pedimos desculpas pelo incidente. Obrigado.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcada a próxima para o dia 11 de setembro, às 19 horas. Uma boa noite a todos e, mais uma vez, desculpas aí pela ausência dos demais.